Como identificar alguém com complexo de vira-lata? Basta você ver alguém que tenta parecer que ele é muito rico o tempo todo. A diplomacia brasileira anda meio vira-lata? Infelizmente anda. Já andava no Bolsonaro e agora no Lula também. Existe restaurante vira-lata? Ou é só você ir em uns restaurantes de São Paulo que cobra muito caro e a comida é boa assim, ó. E qual o sonho de um vira-lata? Ter o pedigree. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos falar sobre o complexo de vira-lata, o sentimento de inferioridade que muitos brasileiros têm em relação ao resto do mundo. Pondé, para esquentar a nossa conversa, dê alguns exemplos para a gente, onde que esse vira-latismo aparece? Sei lá, por exemplo, alguém que se veste chique para ir no Iguatemi, quando você deveria ir de pijama, né? Para mostrar que, na realidade, aquilo é só uma terça-feira na sua vida e não o dia maravilhoso. Alguém que, por exemplo, sonha em poder entrar na Europa na fila de quem é europeu, por exemplo, e bate uma foto como sendo esse o grande momento, né? O complexo de vira-lata, que, claro, a gente vai discutir aqui, a raiz dele é o sentimento de que você não tem um pedigree. E aí, quem tem pedigree, sei lá, italiano, francês, alemão, americano, entendeu? Eu compararia, por exemplo, os argentinos não têm nenhum complexo de vira-lata. É exatamente o oposto, eles têm certeza que eles são europeus. Vamos contar então a origem dessa expressão, complexo de vira-lata? Ela foi criada por Nelson Rodrigues após a derrota da seleção brasileira pelo Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. Muitos brasileiros ficaram inconformados. Anos depois, o dramaturgo e romancista pernambucano escreveu uma crônica a respeito. Vamos ver um trecho. Por complexo de vira-latas, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples. Porque o Bidúlio nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos. E lá se vão quase 70 anos dessa crônica, não é, Pondé? O quanto esse texto é atual? Ele é incrivelmente atual, né? Inclusive, se a gente pensar no futebol, eu estava vendo as imagens, né, do futebol, inclusive do jogo com o Uruguai e tal. Eu lembro que meu avô comentava sobre esse jogo, né, no Rio de Janeiro. Ele comentava sobre como o Maracanã ficou absolutamente em silêncio, né? Parecia que você ouvia até uma mosca passando quando o Uruguai desempatou, né? E se a gente lembrar, por exemplo, da seleção de 14, só que eu acho que hoje, pensando na seleção de 14, a 2014, a Copa do Mundo aqui, eu acho que tem uma diferença. O complexo de vira-lata no futebol continua o mesmo, mas hoje ele tem uma... De repente, hoje você pode dar explicativas psicológicas para o complexo de vira-lata. Se você lembrar bem, havia toda uma discussão ao redor da seleção de 14, se era necessário psicólogo, se não era. Por quê? Porque o fato de que a gente estava tendo uma Copa do Mundo no Brasil, a última tinha sido em 50, justamente quando aconteceu aquela catástrofe, né? E aí a gente estava repetindo uma Copa do Mundo no Brasil. Então, a pressão gigantesca em termos de expectativa sobre a seleção. E aí eu acho, Andresa, que no caso do futebol, e eu lembro muito pai, avô, mãe,
avó falando quando eu era criança e tal, seja a Copa de 66, que eu já existia quando teve a Copa de 66, e eu lembro que havia sempre a seguinte suspeita: o jogador de futebol brasileiro não aguenta pressão. Essa era a frase que eu via. A minha impressão é que o vira-lata de hoje, ou de 2014, é um vira-lata que faz terapia, sabe? Que justifica a sua vira-latice em uma teoria de que, na verdade, sou sensível. Mas o que está em jogo, quando o Nelson falou, que ele fala de uma humildade excessiva diante de gente loira, sardentinho, como ele fala dos ingleses em 66, toda essa discussão sobre vira-lata continua incidindo sobre o problema de que o jogador de futebol brasileiro não teria fibra, ele não tem autoestima, digamos assim. E aí desmancha na frente do adversário. Eu lembro de jogador chorando para bater pênalti na Copa de 14. Agora, onde já se viu isso? Antes de 2014, não é? Fomos tri quando ninguém acreditava, depois tetra, penta. Aí pensando nesses momentos, aí o que aconteceu? Se o complexo de vira-lata deu uma trégua? Cada vez que o Brasil ganha, o complexo de vira-lata adormece, né? Em futebol eu estou falando. E de fato, a Copa de 70, depois do fiasco de 66, eu lembro que os adultos esperavam nada da seleção, né? Esperavam nada. Tanto que quando a estreia do Brasil em 70 contra a Tchecoslováquia, que existia a Tchecoslováquia na época, né? Que o Brasil tomou um gol logo no primeiro tempo, né? 1-0, então os adultos à minha volta vendo o jogo, tá vendo aí, não sei o quê, esse time é porcaria, não aguenta a pressão, essa era a palavra que eu vi, frase que eu vi o tempo inteiro. Jogador brasileiro de futebol não aguenta a pressão. Isso é o viralatismo, né? Só que aí depois o Rivelino bateu aquela falta maravilhosa, empatou, se não me engano, no final do primeiro tempo. Então, quando você fala, o Brasil ganhou a Copa de 70, 94, o Brasil foi campeão nos pênaltis contra a Itália, um jogo horroroso, né? Ganhou nos pênaltis. 2002 foi uma Copa, digamos assim, teve lá a sua beleza, né? Na vitória brasileira. Mas o viralatismo é mais ou menos assim, é aquele tipo de doença que você toma um remédio, o efeito passa, mas a causa nunca cura. Então ele volta. E nós estamos no viralatismo no Brasil de algum tempo no futebol. E sobre esse assunto, futebol brasileiro e complexo de vira-lata, nós ouvimos o jornalista esportivo Mauro César Pereira. Não vejo dessa forma, não. Acho que o futebol brasileiro ele tem aí uma defasagem em relação ao futebol praticado em outros países, especialmente em alguns países da Europa, um certo atraso técnico, tático, e isso coloca o futebol praticado no Brasil num patamar realmente um pouco mais baixo. Eu não acho que seja viralatice, não. Acho que é entender as próprias limitações até para tentar, quem sabe, um dia corrigi-las, o que nesse momento não há nenhuma movimentação nesse sentido. Eu acho que são duas coisas diferentes e relacionadas, né? Mas uma não depende necessariamente da outra. Eu concordo quando ele diz que o futebol brasileiro está atrasado, de certa forma. Atrasado, ele fala no sentido técnico, tático, né? Ele é especialista no assunto, eu não sou. Mas me parece que sim, o futebol brasileiro, em relação ao futebol inglês, por exemplo, parece uma várzea, né? Está empobrecido, tem muito menos dinheiro do que o futebol europeu. O caso do futebol é muito interessante porque é um caso típico do capitalismo avançado. A riqueza dentro da Europa comprou o futebol, não comprou no sentido de corrupção. O investimento, a visibilidade, o patrocínio. Hoje a molecada no Brasil, os meninos adoram ver futebol europeu, né? De repente dão mais valor do que o futebol daqui, né? Então acho que tem esse problema que você pode, como bem ele diz, resolver com mais investimento técnico, mais treinamento, claro que pode, né? Não acho que o Brasil é incapaz disso. O viralatismo, especificamente, é uma questão de, na hora de certas tensões, certo? O jogador brasileiro desmancharia. Então, assim, eu acho que a questão do viralatismo não é essa questão de falta de investimento tático, técnico e de formação dos jogadores e tal. O viralatismo aparece na dificuldade de, em certos momentos de pressão,
o jogador de futebol brasileiro ele não seguraria a pressão, certo? E essa falta de capacidade de lidar com a pressão acabaria se manifestando numa humildade excessiva. Por quê? Porque ele chora, porque ele olha para baixo, porque ele não consegue se levantar. Então, viralatismo é uma coisa, tática e técnica é outra. E o que seria o contrário desse comportamento vira-lata? Seleções e jogadores que se comportam de forma completamente diferente disso. Vamos voltar à nossa comparação com a Argentina, né? Ou mesmo com o Uruguai, né? Você compara desempenhos que a Argentina teve na última Copa do Mundo, que aliás ela chegou a ser campeã, né? Fica muito claro, quer dizer, no momento de pressão muito grande que a Argentina passou, não sei se na semifinal, não, nas quartas de final, alguma coisa assim, ou na semifinal, não lembro, antes dela chegar à final e ser campeã, ali claramente, se os jogadores argentinos não tivessem segurado o tranco, como a gente fala, se eles tivessem se perdido por conta de, num dado momento, parecer que eles não iam conseguir ganhar o jogo, eles teriam ido para o saco. Aliás, o que aconteceu com o Brasil em relação à Croácia. Messi não tem nada de vira-lata, então? Acho que não. Nunca vi esse comportamento dele. Quando a Argentina perdeu da Alemanha, aqui em 14, ele estava bastante aborrecido na hora de receber a medalha de prata. A gente via, mas isso é natural, perdeu a Copa. Mas entendo que não. Pondé, você acha que o Brasil deixou de ser o país do futebol? Olha, de novo, eu não sou especialista em futebol, eu só sou um consumidor ou um admirador, não, torcedor. Mas a impressão que eu tenho de amador no assunto é que parece que sim, né? Deixou de ser o país do futebol. No sentido de que eu tenho a impressão que uma hora dessa o Brasil não vai nem passar numa eliminatória, sabe? Exagerando o argumento. E de repente os torcedores nem vão dar muita bola. Significa que deixou de ser o país do futebol. Eu tenho certeza que sim. Nós vamos trazer mais exemplos desse complexo de vira-lata no nosso dia a dia daqui a pouquinho. Não saia daí. Voltamos a conversar sobre o sentimento de inferioridade que alguns brasileiros têm em relação ao resto do mundo, o famoso complexo de vira-lata. E você, acha que nós temos esse comportamento? Eu penso que a autoestima do brasileiro pode ter sido muito prejudicada por conta da escravidão e da atual elite do saque, né? Sim, o brasileiro tem complexo de vira-lata porque geralmente eles costumam olhar mais para a cultura dos outros, né, para outros países, para outros valores, ao invés de olhar para as coisas boas que temos aqui, né? E é tão interessante que nos outros países, né, as outras culturas, eles ficam olhando porque a gente tem de bom. O carnaval, o futebol e tantas outras coisas, né? Sem falar na música brasileira. Eu acredito que sim, que existe esse complexo e é importante que nós possamos disseminar melhor, né, na cultura, na educação, na arte e valorizar muito o que a gente tem aqui para que isso venha a reduzir cada vez mais, para que a gente possa valorizar o ser humano, né, o brasileiro como pessoa e como cidadão. Eu acho que sim, o brasileiro em sua maioria tem síndrome de vira-lata, né, que fala, né? Que é meio diminuído, né? Acha um pouco menos, vamos dizer assim. Eu acho assim que brasileiro, na sua maioria, ele se compara muito com quase todos os países de aí de fora e acha que a maioria é sempre maior. Não, jamais. Brasileiro é uma pessoa que luta pelos seus direitos, né? As leis funcionam, apesar de as pessoas criticarem muito de leis no Brasil. As leis, é lógico, tem muitas coisas erradas, mas funciona. Funciona. Brasileiro é maravilhoso. Eu sou descendente de italiano e eu acho que as leis lá são rigorosas, tudo, mas brasileiro não merece ser chamado de vira-lata. Jamais. Eu não concordo. Eu acho importante, antes de tudo, a discussão não é se nós merecemos ser chamados de vira-lata ou não. A discussão é se existe um complexo de vira-lata. Se a gente se comporta assim, né? Não se a gente merece ser chamado. Não é questão de merecimento, entende? Agora, uma das características dessa condição, quando a gente amplia o conceito para uma antropologia, de certa forma, é justamente essa ideia de ficar, né, buscando a origem, não sei aonde, na Itália, onde for. Às vezes, se você vai na origem, no lugar onde veio,
em qualquer que for o país europeu, é um buraco, uma cidade miserável, era um lixo, por isso que o cara saiu de lá, né? Agora, a maior parte diz que sim, que havia, né, que há um complexo de vira-lata. Eu acho que há também uma opinião que me parece um pouco equivocada, é referir o complexo de vira-lata à escravidão, né? Porque os Estados Unidos também teve escravidão. E os americanos estão longe de ter complexo de vira-lata, né? O complexo de vira-lata no brasileiro aparece, quer ver, no exemplo? Muita gente no Brasil acha que o índio americano é maravilhosamente lindo, enquanto que o índio brasileiro não é. Não acha lindo, né? Então, esse sentimento de inferioridade, que é na realidade o que o complexo de vira-lata está falando, um sentimento de que falta pedigree, falta, digamos assim, uma ancestralidade que você se orgulha de ter, eu acho que isso é muito profundo na experiência brasileira. Mas é uma imagem assim. distorcida que as pessoas têm? Na realidade, o brasileiro, na América Latina, por exemplo, não é o único país que tem uma mistura de grupos étnicos e culturais ao longo da sua história, né? O brasileiro é o único, né? Sabe que eu acho o complexo de vira-lata, eu acho ele semelhante o vira-lata falando de nós mesmos, mas aquela expressão que era muito comum nos anos 70, 80, para se referir a uma expressão horrorosa, para se referir a latino-americanos dos Estados Unidos, que os americanos usavam, cucarachas, né? Está ali, ó, o complexo de vira-lata. Só que são dois territórios distintos, inclusive porque a expressão cucaracha vem de fora. Seriam os americanos na época que se referiam aos latino-americanos, nós incluídos, todos nós, como cucarachas. E no caso do vira-lata é o Nelson Rodrigues que reconhece em nós essa condição. Você não precisa do americano para se referir. Mas, se isso não é uma observação equivocada sobre nós mesmos, eu acho que pode ser uma série de coisas, porque não há dúvida que no Brasil existe muita produção de valor. Mas o complexo de vira-lata aparece quando alguém fala assim, não, meu médico é X, não, mas meu médico, ele passou 5 anos em Harvard. Aí está o complexo de vira-lata. Vamos ver um vídeo do Porta dos Fundos em que a dona da casa deixa o pedreiro totalmente desconcertado. Ó, aqui, dona Laura, aqui para resolver esse problema de infiltração é mole, viu? A gente vai ter que quebrar tudo, depois eu passo um cimentinho por cima, passo outra massa aqui, lixo e tá pronto, tá resolvido. Você sabe o que você tá fazendo, né, Washington? Menos planning. Oi? Você acha que você pode me explicar o que eu faço na minha própria casa? Não é isso não, pelo amor de Deus, só tô falando agora pra me sério. interrupting. Oi? Don't oi me. Oi? De novo. A prática do oing é ficar falando oi toda vez que uma mulher se empodera. Ó, eu não tô entendendo nada que a senhora tá falando, de verdade. Gaslighting, né, Washington? Gaslighting. Perdão, eu... Over perdone me, pra cima de mim. Caramba, rapaz. Don't caramba me. Você não conhece a prática do caramba, hein? Cara, nunca ouvi falar em caramba. Onde é que você tava esses últimos 10 anos, Washington? São Gonçalo, porra. Você tá criado lá em São Gonçalo. Sabia, você tá todo trabalhado no São Gonçalo. Quê? São Gonçalo, quando um macho faz omisse dizendo que vive em São Gonçalo. Não, mas olha só, é que mas é, King. Tá difícil pra mim, viu, dona Laura? Imagino. Deve estar muito difícil pra você, né? Homem hétero, cis, tadinho dele. Let's talk about feminicide, Washington. Usar exemplos em inglês de palavras que existem em português é típico, né? É típico desse viralatismo, Pondé. Mas é engraçado porque nesse esquete, ela fecha o esquete em que ela está sendo vira-lata, né? Não ele, né? Não é ele que está sendo vira-lata. Ela fecha com o uso de um clichê crítico contemporâneo americano que veio para cá. Homem branco, como ela fala para ele? Homem branco hétero, né? Por que a gente não olha isso para um lado feminino, sei lá o quê? É engraçado porque o sketch ele vai fundo na crítica, porque ele acaba dizendo que a própria forma de apropriação de certas críticas americanas no Brasil é viralatice,
certo? Porque ela joga na cara do cara que o cara não está entendendo nada que ela fala, onde ele viveu nos últimos 10 anos, porque, você é um homem branco hétero. O que isso tem a ver com a conversa que ele estava tendo sobre o que fazer na parede, né? Além de tudo, gaslighting. E ela não faz a menor questão dele entender também, né? E continua... Não, ali. ela está tendo um surto de viralatice muito claro. E o que dizer do mundo corporativo, Pondé? Fazer uma call? Fazer call, upselling, né? Quer dizer, downselling, upgrade, downgrade. Brainstorm, essa é das clássicas, né? Brainstorm. Há uma tendência grande no mundo de vocês se apropriando de expressões em inglês, né? Por conta da presença dos Estados Unidos em negócios e tudo mais. Os franceses, eles odeiam usar termos em inglês, porque eles consideram isso uma forma de colonização da língua, né? Mas aqui, eu acho que o sinal de viralatice não está unicamente ou especialmente no fato de você usar um conceito em inglês no meio da conversa. A viralatice está num certo orgulho, como aparece no nosso sketch aqui. A viralatice está muito mais num certo orgulho de você sentir que você sabe falar esse termo. E que você pode, inclusive, usar esse termo e o outro não saber o que você está falando. Por quê? Porque don't speak English, certo? Agora, se um brasileiro, ele fala alguma coisa, né? E um gringo fala exatamente a mesma coisa, o brasileiro tem menos valor. O que o brasileiro diz tem menos valor. Isso é viralatice. Eu tenho a impressão que, assim, o complexo de viralatice, ele tem uma certa raiz de autopercepção antropológica, né? Há uma certa autopercepção antropológica de achar... Eu arriscaria, inclusive, dizer, apesar de que eu não acho que o complexo de vira-lata tem a ver com a escravidão, porque os americanos não têm, mas tem a ver com racismo. Autorracismo, se é possível falar isso. Tem a ver com autorracismo, no sentido de entender que a gente não teve o mesmo processo de formação. Sabe quando alguém diz assim, não, isso daí é, sei lá, ciência tupiniquim? Aí que está presente, ciência tupiniquim. Quer dizer, a nossa ciência é uma ciência tupiniquim, por isso é menor. E existe esse complexo de vira-lata também, inclusive, entre as regiões do Brasil? Algumas se acham superiores a outras? Com certeza tem. Sabe uma expressão que era muito comum nos anos 60, 70, 80, um pouco também, mas ela saiu um pouco de circulação, mas é perfeitamente compreensível. O Sul Maravilha. A ideia do Sul Maravilha, né? A ideia de que quando você sobe, tipo, o sul de Minas ainda está englobado no sul, entre aspas, Maravilha. E quando você sobe mais, então é muito comum você ver gente principalmente estados do Norte e Nordeste, que, assim como um paulistano gosta de dizer que o médico está em Harvard, ou o médico dele estudou em Harvard, alguém do Norte e Nordeste vai querer dizer, não, porque o meu médico, ele passou 10 anos em São Paulo. Ele fez toda a especialização dele em São Paulo, na USP. Quando é que querer tirar o passaporte europeu é viralatice? Olha, tirar passaporte europeu, principalmente se você pensando no jovem, em termos de trabalho, né, se ele quiser vir a trabalhar na Europa ou ter uma experiência cultural, faz todo sentido. Então, não é viralatice, digamos assim, de forma técnica, né? A viralatice aparece quando você, por exemplo, fala numa frase assim, eu não sei, eu vou sair com o meu passaporte francês ou meu passaporte brasileiro? Aí é viralatice. Tipo sair e passar na fronteira, né? Ou quando você fica segurando o passaporte europeu assim na frente, no aeroporto, sabe? Só para exibir. Só para exibir. E daqui a pouco o complexo de vira-lata na geopolítica. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o complexo de vira-lata, o sentimento de inferioridade que muitos brasileiros têm em relação ao resto do mundo. O que antropólogos e filósofos pensam sobre isso?
a gente não consegue entender o valor que a gente tem. E isso é um efeito de todas as violências e do próprio processo colonial em si. Apesar de eu não ser um grande especialista no complexo do vira-lata brasileiro, eu conheço bem o complexo de vira-lata do português e acho que o complexo de vira-lata do brasileiro é uma espécie de herança, mais uma, que os portugueses deixaram no Brasil. Mas eu nunca comprei esse complexo de vira-lata. Portanto, na essência, o complexo define alguma coisa real, da qual nós precisamos nos livrar. Essa ideia de que o estrangeiro é sempre melhor e de que nós somos inferiores. Mas não faz sentido chamar isso de complexo de vira-lata. Me incomoda muito e acho que há um subtexto, inclusive, racialista nessa expressão. Porque o vira-lata, afinal de contas, é o resultado da mistura, é a miscigenação. É aquilo que nós temos de melhor, que é essa fusão das almas e dos corpos na cultura brasileira. Na antropologia, a gente não lida exatamente isso como um conceito, mas acho que dentro, dos estudos socioantropológicos, esse modo coloquial de pensar complexo de vira-lata ajuda muito a gente a compreender os processos de reconhecimento social, como é que isso constitui algumas subjetividades. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender a sociedade brasileira. Elas precisam lidar com uma série de questões que as fazem, muitas vezes, trabalhar muito mais, ter muito mais questões para atingir determinados objetivos, para ter, por exemplo, reconhecimento internacional, exatamente porque nesse contexto internacional, elas vão aparecer sempre numa desvantagem, e uma desvantagem produzida por esse efeito colonial. Ninguém deve ter complexo de... Mas então não vamos idealizar. As pessoas muitas vezes ficam olhando filmes, cultura, essa cultura pop horrorosa que nós importamos dos Estados Unidos o tempo todo e ficam idealizando isso, achando que é o mundo do consumo, o mundo da pujança, o mundo da fartura. É uma sociedade doente e nós queremos virar isso. Dá tempo ainda de não virar isso. Mas nós temos que perder esse complexo de inferioridade, achando que é melhor ser o Poodle ou o Doberman do que ser o que nós de fato somos, e eu sou. Vira lá. O grande problema é que o complexo de vira-lata é a ideia de que eu quero que o mundo me reconheça, mesmo que não haja nada para reconhecer. Entende? E eu acho que isso é uma tentativa um pouco narcísica, digamos assim, e o narcisismo nasce quando nós temos de nós próprios uma visão um bocado insuflada. Eu não posso basear isto em nada de científico, mas é apenas uma suspeita minha. Então, acho que os 3 entrevistados trouxeram elementos consistentes para a gente pensar isso mesmo, né? A Jaqueline, por exemplo, quando ela fala que essa discussão, e ela diz muito bem, não é um conceito, né? Essa discussão ao redor do suposto complexo de vira-lata, ela está relacionada à experiência colonial. Agora vamos entender essa experiência colonial. Por exemplo, os Estados Unidos também foi colônia, a Austrália também foi colônia, mas os australianos e americanos não têm complexo de inferioridade. E aí eu acho importante, porque é o seguinte, apesar de isso ser uma discussão intramuros no Brasil, talvez a gente consiga identificar em outras experiências coloniais, onde de um lado você teve uma cultura europeia, branca, poderosa, rica, e do outro lado você teve um grupo não branco, não europeu e não rico, sob domínio
desse grupo poderoso, rico europeu, esse grupo aqui pode ter desenvolvido o sentimento de inferioridade. Porque a experiência de colonização nessa relação assimétrica, ela pode, de fato, como ela disse, produzir, inclusive, experiências de inferioridade, mesmo no âmbito subjetivo, né? Na relação de reconhecimento. Agora, o JP, português, assim, eu escutei portugueses falando que os portugueses tinham complexo de vira-lata, né? E ele, inclusive, ele não gosta muito desse conceito do JP. Mas em Portugal, o que eu vi sobre o complexo de vira-lata é que os portugueses teriam complexo de vira-lata em relação aos outros europeus. Entende? A Espanha é muito grande, e aí, comparar com a Inglaterra, a França e a Alemanha, então, os portugueses seriam uns europeus que quase não são europeus. Agora, o Janete, ele coloca, a miscigenação é o que nós temos de melhor. Então, precisamos mudar esse olhar, valorizar isso. Tem gente que critica a ideia de miscigenação, né? Tem gente que acha que isso é uma forma de genocídio, certo? Eu acho meio absurdo, mas a gente sabe que tem gente que acha que é. Porque quando você mistura, sei lá, branco com negro ou com índio, na realidade você estaria fazendo com que essas outras etnias desaparecessem. Né? Então, é justamente os movimentos identitários mais à esquerda e mais radicais que não gostam desse tipo de referência. Né? E também essa ideia de você ser miscigenado, ela aparece hoje para muitos como sendo, de novo, um conceito que, na realidade, está dizendo que esses grupos que seriam supostamente inferiores para os racistas conseguiam subir na vida, entre aspas, se misturando com os brancos brasileiros. Mas na chave do que falava o Janete, quer dizer, não há dúvida que há um componente, ele fala em racialismo, vou falar em racismo, acho que não há dúvida, como eu tinha dito, quer dizer, me parece haver um componente racista na ideia do vira-lata e, inclusive, na origem no futebol. Também há, né? Como o Nelson fala, diante do branquinho sardento, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas também acho que um elemento que o Janete traz de importante é porque, de fato, o complexo de vira-lata funciona como uma espécie de trauma que nos recoloca continuamente no lugar daquele que não é capaz de se autovalorizar o tempo inteiro. Quando, na realidade, vira-lata caramelo é fofo, né? E voltando aqui para Nelson Rodrigues, não é, que criou esse termo complexo de vira-lata, citando outra frase, o brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Por que tem brasileiro que torce contra o país, Pondé? Porque eu acho que tem vergonha mesmo e assim acha que ele vai se passar como alguém que é europeu, por exemplo, que é americano. Como o europeu e o americano teriam um olhar para nós como inferiores, então ele quer mimetizar esse olhar, falando mal da gente, de si mesmo o tempo inteiro. Eu não vejo coisa mais brega do que gente que fica falando mal do Brasil o tempo todo. Acho brega, muito brega. Pensando agora na questão da geopolítica, nós vimos Bolsonaro se alinhar a Trump, seguir a agenda dos Estados Unidos, fazer concessões. E temos agora Lula buscando um protagonismo na solução de grandes conflitos mundiais. O que esses dois momentos dizem sobre o nosso comportamento vira-lata? Eu acho que é interessante porque eles falam do nosso comportamento vira-lata, mas vira-latices distintas, digamos assim. No caso do Bolsonaro, é a vira-latice clássica, lamber as botas do americano. Né? Então, se sentir inferior, querer copiar, querer ser um discípulo claro, dizer que é amigo do Trump, que é amigo dos gringos. Esse é clássico, vira-latismo clássico. No caso do Lula, eu acho que é mais complexa a questão, inclusive porque, no caso da geopolítica atual do PT, me parece que há, na realidade, uma espécie de antiviralatismo, né? Como apareceu, inclusive, na coluna do colega da Folha, professor da Federal de Pernambuco, Marcos André Mello, né? Sobre isso mesmo, o antiviralatismo da geopolítica. E por quê? O Brasil em termos geopolíticos, o Brasil é uma potência regional.
Então, o Brasil é importante para conflitos que aconteçam entre Argentina e Venezuela, entre Venezuela e Guiana, certo? O que acontece na Bolívia, no Paraguai. O Brasil tem, inclusive pelo seu tamanho, ele tem uma vocação a ser uma potência, inclusive também em comparação aos outros países, pelo seu mercado econômico, por sua potência econômica, uma tendência a exercer um papel de influência. Porém, sabidamente, ser uma potência regional na América Latina não tem importância geopolítica. Quando você pensa no globo, não tem nenhuma. Agora, né? como nona economia do mundo, não é importante a gente se colocar? Dizer que nós somos a nona economia do mundo, isso pode ter um valor nas discussões econômicas. Simbolicamente, o Brasil ou qualquer outro país da América Latina, a Argentina durante o tempo tinha menos isso economicamente. Mas o Brasil, mesmo que ele seja a nona potência econômica, ele não tem impacto nas mesas de discussão internacional. Primeiro, ele está distante geograficamente, ele nunca teve trato nessa área, certo? O que o Brasil, eu lembro quando o Lula acho que foi o Lula que quis entrar numa de ajudar a resolver o problema iraniano. O que a geopolítica brasileira tem a ver com conflitos no Oriente Médio e com conflitos no Irã? Historicamente. E aí tem uma coisa, sabe, Andresa, eu acho que os países da Europa e os Estados Unidos, eles acabam sendo muito importantes geopoliticamente, justamente porque, no caso dos países da Europa, eles têm um histórico de colonial. Eles estiveram praticamente em toda parte do globo. O Oriente Médio, inclusive, ele foi, depois que o Império Turco Otomano perdeu, desapareceu, porque foi aliado da Alemanha na Primeira Guerra, a França e a Inglaterra dividiram o Oriente Médio. Dividiram. Os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. O Brasil, militarmente, é um nada no mundo, certo? Então, é por isso que parece, na hora que a geopolítica do PT ou do Lula, seja o Lula 1, 2 ou 3, quer, por exemplo, se apresentar como alguém que pode comentar Israel, Palestino, Irã ou qualquer coisa, ou também teve um momento de Rússia e Ucrânia, aparece a desmedida em como que o Brasil ou o Lula ou quem for pode achar que ele pode ser um grande mediador de conflitos quando, por exemplo, recentemente o Lula deixou claro de que lado ele se colocava, de que lado o Brasil se colocava. Não tem como mediar isso de uma forma importante. O Brasil não tem força como o Brasil não tem importância militar e geopolítica, ele não tem força de convencimento. Entende? O que ele pensa não tem força de convencimento, não tem veto na ONU. E daqui a pouco, será que dá para o brasileiro se livrar desse complexo de vira-lata? Até já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o complexo de vira-lata. Pensando aqui em outro exemplo, Pondé, as pessoas que compram marcas de fora, super chique. Quando tem produto aqui que é melhor, né? Feito pensando na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso clima, usando nossa matéria-prima, girando nossa economia. Tem vira-latice aí também? Acho que tem, né? E essa vira-latice, ela é, digamos assim, está dentro da ideia do vira-lata, só que ela acaba adentrando um território que é o seguinte, que é, se eu tenho um produto de marca, sei lá, creme coreano, sei lá, não sei o que lá, americano, perfume francês, significa que, de alguma forma, eu estou participando daquilo que é mais desenvolvido no mundo, que é mais chique. Então, eu tenho a impressão que, nessa hora, o complexo de vira-lata, ele quase se internacionaliza e muitos outros têm semelhante, não igual a ele, mas é porque aí a gente quase encosta no debate publicitário daquilo que é aspiracional, né? Então, mas se eu tenho produtos aqui que poderiam, por exemplo, aumentar a cadeia produtiva de produtos de creme vindos de ervas, não sei o quê, supondo, não entendo nada disso, supondo que isso exista no Brasil,
para você desenvolver isso, você teria que ter uma vontade quase política para investir nos agentes que fazem isso. E para esse movimento, talvez se entenda que o lucro não chega lá, não vale a pena, é de dinheiro a fundo perdido, enquanto que é melhor você simplesmente investir na importação daquilo que você sabe que todo mundo vai querer comprar, entendeu? Você falou em aspiração, aí tem um termo em inglês que tem a ver com a nossa conversa, wannabe, que vem de want to be. Sim. Né? Pessoas que querem ser, mas não são, porque até não tem habilidade ou característica para isso. Dá mais exemplos disso para a gente? Então, essa expressão wannabe, que é uma expressão bem típica do mundo publicitário, do mundo do marketing, e é interessante porque o wannabe, por exemplo, ter uma bolsa de qualquer grande marca, né, falsa, certo? Tem gente que pode chegar a pagar, sei lá, 4 pau, 5 pau, 6 mil reais numa bolsa que imita uma marca famosa, certo? Em que as bolsas verdadeiras são 25, 30, 18, certo? Para que as pessoas à sua volta imaginem que esta pessoa tem uma bolsa daquela marca. E que às vezes não vai durar nada, não tem qualidade nenhuma, não é? Não tem. E quem conhece a marca reconhece que a bolsa é falsa, né? Mas, digamos assim, um dos ativos, entre aspas, dessa bolsa falsa é a ideia de que onde essa pessoa vai circular, as pessoas não reconhecem que é falsa, porque nunca tiveram intimidade com a bolsa de marca verdadeira cara. Então, isso é um caso típico de wannabe. E vale a pena lembrar que o marketing, que dá banho em tudo hoje em dia, né? Você pode dizer que, para não falar nenhuma das grandes marcas, você pode dizer assim, que uma bolsa hoje que é falsa, você tem outra categoria de falsa. Você tem a falsa e você tem a falsa que na realidade é X inspired, certo? É que ela é uma bolsa inspirada na marca, mas ela não é uma mera falsidade. Ela não está se passando por, ela está dizendo que ela é uma inspiração. E nessa inspiração, você tem uma bolsa que de alguma forma participa do ser da bolsa de marca. Esse tema de marca é um tema bem importante nessa característica que liga o viralatismo ao seu avanço para o inglês, wannabe. E o publicitário Paulo Cunha falou exatamente sobre isso com a gente. Vamos ver. Os termos wannabe ou wanna belong, eles têm uma relação direta com pertencimento. O wannabe é um termo que não é novo. E ele se relaciona a um grupo ou a uma pessoa que deseja, que almeja um espaço diferente, algo na sua vida que ele não faz parte. Para fazer esta demonstração de que pode atingir, ele usa representações, símbolos daquele espaço, daquele grupo ao qual ele quer pertencer. Agora, quando a gente fala de complexo de vira-lata, a gente pode entender que ele seria um wannabe que não saiu em busca de um objetivo, mas sim que ele continua utilizando, permanece utilizando referências e representações do grupo que ele quer participar, mas ele não faz movimentos para estar lá. Ele só quer parecer usando algum termo, alguma roupa, algum espaço, alguma referência que diga que ele é diferente. Se a gente puder simplificar, nem todo wannabe tem complexo de vira-lata, mas todo complexo de vira-lata tem um wannabe. Então, o publicitário Paulo Cunha, ele traz também um termo que tem a ver com wannabe, que é wanna belong, né? E também esse wanna é uma corruptela do want em inglês, né? Wanna, que os próprios americanos usam esse wanna. Mas assim, e aí significa, ele explica da seguinte forma: a pessoa ela quer participar do universo de códigos, símbolos e representações de um grupo social que ela gostaria de fazer parte.
É claro que esse grupo social do qual ela gostaria de fazer parte, provavelmente esse vínculo é mediado por dinheiro, certo? Porque a condição wanna belong ou wanna be, ela implica em que eu, que quero ser ou quero pertencer, olho para esse grupo como alguma coisa que eu não estou lá, mas eu quero fazer parte dele. É claro que isso não significa só uma questão que passa por dinheiro, necessariamente por dinheiro, muito dinheiro. Eu posso ser wannabe na medida em que eu quero ser reconhecido por um grupo descolado da Vila Madalena. Eu posso ser wannabe porque eu quero participar do grupo, sei lá, de intelectuais importantes. Então, eu gosto de chegar perto, fingir que eu sou amigo, né? Quem sabe participar de um dia de uma discussão num bar. Preciso pertencer, né? Justamente por conta desse wanna be, wanna belong. Agora, o complexo de vira-lata tem a ver também com baixa autoestima? Eu acho que sim, seguramente, né? No caso, inclusive, voltando ao Janete, eu acho que o complexo de vira-lata, sim, tem a ver com um componente racial significativo no processo de constituição da identidade nacional. Acho que tem, sim, né? E também acho que no caso da baixa autoestima aí, está diretamente vinculado ao sentimento de inferioridade étnico-racial, de alguma forma, né? Que faz com que eu sinta... sabe quando alguém fala, não no sentido negativo, necessariamente, esse exemplo que eu vou dar, quando alguém fala a seguinte frase, mas não de forma negativa, necessariamente. Fulano, claro, ele é super seguro, ele é branco, hétero, homem, branco, hétero, então ele é muito seguro, certo? Essa frase pressupõe o quê? Que essa condição dessa pessoa faz com que ela tenha caminhado pelo mundo e pela sua vida com a cabeça reta, certo? Por quê? Porque ela não estava sofrendo preconceito, sabe? Não estava sofrendo nenhuma opressão. Enquanto, se você é de um grupo social em que esse grupo social não tem um status importante dentro daquela sociedade, você pode, de repente, digamos assim, evoluir ao longo da sua vida com um olhar mais baixo, entendeu? Que implica, então, no fato de que haveria uma causa social razoavelmente clara para a geração de uma alta estima com ele, uma alta estima com ele e uma baixa estima, porque não há dúvida que a experiência de autoestima, eu não quero entrar muito nessa discussão aqui, porque eu acho que tem muito papo furado em relação à autoestima, mas a experiência de autoestima vinculada a grupos sociais tem muito a ver com essa relação de reconhecimento, né? Mútuo reconhecimento, o lugar que você ocupa na cadeia alimentar, dentro daquela sociedade. Então, me parece que tem muito a ver. Agora, voltando ao Paulo, quer dizer, ele faz uma diferenciação na fala dele, que assim, ele entende que o vira-lata, o complexo de vira-lata, a pessoa fica circulando dentro da condição inferior. Enquanto que o wannabe, ou wanna belong, ele faz o movimento para querer sair desse grupo, né? E que o complexo de vira-lata simplesmente deixaria você meio paralisado aqui, olhando para o outro grupo e se sentindo inferior o tempo inteiro. Eu diria que o wannabe, wanna belong é uma espécie de solução tipicamente do capitalismo do século XXI para isso. Investir na educação não é um caminho para sair dessa vira-latice? Investir de fato? Olha, Andresa, não há dúvida que educação é uma coisa que razoavelmente dá para dizer que melhora a condição material de vida, certo? Financeiramente, educação formal. A educação, sem dúvida nenhuma, também faz com que você consiga, de repente, ler um pouco mais, você consiga transitar por códigos um pouco melhor. Agora, ao mesmo tempo, a gente fala de investir em educação há muito tempo.
E não teve, até hoje, nenhum grande governo no país que tenha, de fato, investido em educação. Nenhum. E eu não vejo no futuro imediato, à nossa volta, algum que faça isso. Mas eu não tenho dúvida que a educação faz bem. Quer dizer, eu nem ninguém, né? Tem dúvida que a educação faz bem. O que a educação não pode fazer é tudo que se espera que ela possa. Vamos ver um trecho do filme Jean Charles, de 2009, que narra a história real deste brasileiro que foi tentar a vida em Londres. Vivi, o que é isso, cara? Pô, o dia inteiro tentando te alegrar. Você quer essa cara emburrada? Estamos em Londres, cara. Quanta gente queria estar aqui no seu lugar? Londres! Você pode fazer o que você quiser aqui. Não posso. Tô aqui pra juntar dinheiro pra minha mãe, que tá doente no Brasil. Não tô pra me divertir, não. É bem diferente. Tá merda, parece papinho de velha rabugenta. O que é isso? O pé surdo tá aqui nessa merda dessa cidade, viu? Comendo pão que o diabo amassou pra ganhar uma miséria. Longe do Marcelo ainda. Não sei onde eu tava com a cabeça, onde eu fui te ouvir. Vivi, você devia ter ficado em Gonzaga. É muito melhor. Ficava lá fazendo o que você fazia, né? Secretária de dentista. É uma puta profissão. Trabalho maravilhoso. Secretária do Dr. Rock. Você devia ter ficado lá. Você quer dizer que você quem? Quer enganar quem, Jean? Eu ia você crescer no Cordão dos Ratos. Caipira. Sabe qual é a nossa diferença? Sabe qual é a nossa diferença? É que eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Bom, ela disse tudo, né? Quer dizer, independente da história do Jean Charles, do que tem acontecido, acho que nessa frase simples fica até parecendo que o problema do viralatismo é, no fundo, uma questão de você aceitar quem você é e não ficar se medindo com os outros. Né? Se medindo, no caso, porque ele está falando, não, você está em Londres, você está em Londres. Venhamos e convenhamos. O que é que significa estar em Londres? Só porque eu estou em Londres? Se você acha que porque você está em Londres você é o máximo, você é um vira-lata total. Por hoje é isso, então, Pondé. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima quinta-feira.